Bem, agora são 7 horas e quantos minutos? 7h16 e a gente continua aqui falando sobre o perigo dos loteamentos clandestinos. Ontem a gente exibiu aqui uma reportagem especial do Alex, fizemos também entrevista ao vivo aqui no Fala Amanhã e o caso continua. O problema é muito sério por lá. E na segunda reportagem exclusiva sobre a venda de lotes irregulares na região serrana, você vai ver que essa prática destrói a natureza e coloca em risco a vida dos compradores. Desmatamento irregular, terraplenagem, corte de espécies nativas e ameaçadas de extinção, ameaça ao meio ambiente e também à vida dos futuros compradores. A legislação estabelece que a Prefeitura de Domingos Martins pode dispensar os empreendimentos de licença ambiental, mas para isso o talude, ou seja, o corte na encosta, tem que ser de no máximo 3 metros, o que não é o caso aqui. Dá para ver que a altura aqui é muito superior a isso. Nesse loteamento clandestino, o problema é multiplicado por 9. Na encosta do morro foram construídos 9 platôs de, em média, 150 a 200 metros quadrados de área. Mais uma irregularidade, já que nessa região o fracionamento mínimo permitido para as propriedades é de 30 mil metros quadrados. Para completar a situação, todo o terreno removido para a construção dos platôs, a terra solta, foi colocada aqui na beira da estrada. Quando a primeira chuva vier, toda essa terra vai descer e assorear os córregos da região. Quem compra um lote aqui, um lote desse, achando que vai ter uma casa de campo, pode estar se colocando em risco. Nós queremos justamente mostrar isso, que a pessoa, a primeira coisa, ela responde também como coautoria por crime ambiental. Quando você compra algo irregular, quando você constrói irregularmente na região serrana, principalmente no meio da mata, em loteamentos irregulares, a pessoa também pode responder por coautoria no crime ambiental. Apesar da lei restringir o fracionamento das propriedades, em todo o município de Domingos Martins, os anúncios se multiplicam. Ligamos para um destes vendedores. Sem constrangimento, ele explica que o negócio é baseado apenas em recibos. O terreno não é meu, entendeu? É do colega meu. Ele está pedindo 75. 75 mil. Isso. Porque você não tem escritura aqui, né? Não. Chácaras é... Aqui é tudo no contratinho de compra e venda, aquele contratinho... Isso aí. Beleza, está querendo 75 mil. Isso, para dar escritura só 30 mil metros. E revela que no momento da nossa conversa está preparando outro platô para a venda. Ah, você está aqui perto? Eu quero vir aqui, estou cortando o platô aqui, o cara vai vender ele. De lote em lote, um problema ambiental e social vai se agravando. As construções avançam sobre áreas de preservação, como aqui, às margens do rio Jucu. A ocupação desordenada, pouco a pouco, vai matando os rios. Além do assoreamento provocado pela terra solta nas margens desmatadas, o rio Jucu sofre cada vez mais com a poluição, recebendo esgoto in natura das centenas, talvez milhares de residências construídas clandestinamente às margens do rio. E vale lembrar que a grande vitória depende dessa água para seu abastecimento. As construções, elas começam a ser feitas dentro da área de proteção ambiental, trazendo também nas enchentes o risco dessas casas serem levadas, destruídas, como também a questão do esgoto sanitário, lixo que vai ser queimado na beira do rio, degradando também o rio Jucu nessa região. Os loteamentos irregulares estão dando origem a novos bairros, que não têm nenhuma infraestrutura. Nós estamos agora na localidade de Santa Isabel, ainda município de Domingos Martins. E aqui, nesse loteamento, há pelo menos 3 irregularidades flagrantes. Para começar, o loteamento foi construído às margens da BR-262. Logo ali em cima, onde estão aquelas árvores mais altas, passa a BR-262. E, portanto, o loteamento foi construído sem respeitar o limite mínimo de 25 metros de afastamento da rodovia. Além disso, como se pode ver, aqui tem a fundação de uma casa, ali já tem outra casa. O fracionamento mínimo, que para essa região ainda é de 30 mil metros quadrados, não está sendo respeitado. Outro problema grave é a construção na margem do córrego. As casas praticamente estão sendo construídas sobre o córrego. Parte da margem ali foi aterrada, inclusive usando pneus. E para ter ideia do isolamento dessas residências, aquela casa ali, olha, o acesso só é possível passando por essa ponte de madeira.
As casas são construídas sem projeto, licença ou fiscalização. Literalmente avançam sobre o rio e em costas íngremes. Os moradores evitam falar com a nossa equipe. Parecem não entender que estão em uma área de risco. Diante de tantas irregularidades, tentamos conversar com um dos principais corretores de imóveis da região. Vendedor da maior parte dos lotes mostrados nesta reportagem, João Batista Gaiotti não quis gravar entrevista, mas recebeu nossa equipe em seu escritório e afirmou que todos os seus negócios são feitos dentro da lei. A prefeitura ela não está deixando fazer a tal do condomínio e tal, coisa assim. Mas assim, o que a gente faz? Pega a área, uma área maior, pega uma área assim de 3 hectares e coloca umas 10 pessoas assim, que o cartório faz e o registro, entendeu? E aí está sendo permitido, então, dessa forma. Pois é, realmente um perigo, né, gente? A assessoria do IDAF, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, informou por meio de nota que muitas pessoas compraram o imóvel acreditando que a autorização para a derrubada de árvores e outras formas de vegetação está previamente concedida pelo órgão, o que não ocorre na maioria das vezes. A consequência pode ser multa e interdição da obra. Já o IEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente, informou que a questão do ordenamento territorial é de responsabilidade do município, conforme previsto pelo PDM da respectiva região. Sobre a construção próxima ali à rodovia federal, o DENIT informou que, constatada a invasão da faixa de domínio ou construção irregular, o procedimento adotado é a notificação do proprietário para desocupação do local ou paralisação da obra. E nós também procuramos a Prefeitura de Domingos Martins, que informou que os casos em desacordo com as leis ambientais são autuados via autos de embargo e multa. Os casos que não são passíveis de regularização são intimados a apresentar um projeto de recuperação da área degradada, atendendo à legislação pertinente.